Bem-vindos a mais um Gente de Expressão, o programa do Grupo Mais Expressão, onde recebemos aqui empresários, prestadores de serviço e muitas empresas que transformam a nossa cidade, que crescem junto com a nossa cidade, fazendo a diferença. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de recebê-la, ela que é a CEO da Doutora Conta, Carla Simeão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, honrada pelo convite, né, de ser gente de expressão, muito legal. É chique, né, o nome? Muito chique. Bem, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores um pouco sobre a Doutora Conta, e a gente acha que sabe, né, tudo que a empresa oferece, que aquela empresa, não, ela é uma empresa de contabilidade, mas, gente, a Doutora Conta é muito mais que isso, e a gente vai falar sobre isso agora. Carla, a Doutora Conta foi fundada em 2018 e cresce a cada ano, né, como você mesmo nos falou aqui na nossa conversa inicial. Conta um pouquinho de como foi a história. Eu sei que você passou por algumas outras empresas, né, algumas outras tentativas, né, como você mesmo falou. Sim. E é interessante a gente conversar, falar sobre isso, porque tem muita gente aí também no mercado, né, em outros segmentos, buscando o seu lugar ao sol. Como é que foi então? Como é que foi a história da Doutora Conta? Certo. A Doutora Conta, justamente ela surgiu depois de algumas tentativas que eu tive como empreendedora, né? Eu comecei a empreender muito cedo, com 9 anos eu já vendia coisas na rua, sempre fui uma criança um pouco atípica, sempre quis, assim, ter um negócio, sempre quis um mundo corporativo para minha vida, né? Sempre fui grande estudiosa, então comecei a estudar muito cedo, ler muito cedo, e é uma coisa que eu gosto, eu acho que é uma higiene cerebral aí. Claro. E quando a Doutora Conta surgiu, eu fiz uma transição de carreira, né? Então, eu comecei a empreender, não deu certo, trabalhei em empresas, trabalhei em grandes corporações também, cheguei a níveis altos aí de cargos executivos, supervisão, coordenação, né? E sempre empreendi paralelo, sabe? Eu sempre tentei ter o meu trabalho seletista e empreender, porque eu sempre pensei em fazer transição. Mas fracassei algumas vezes, aí voltava, continuava trabalhando, até que surgiu a Doutora Conta, assim, como um propósito de vida, né? Que legal. E a Doutora Conta surgiu justamente com esse viés consultivo. Então, eu sempre fui muito consultiva, sou uma pessoa que gosta de resolver problemas, sou apaixonada em trazer soluções, é uma coisa da Carla, né? Eu sempre falo isso, e que foi impressa, né? Foi colocado, incutida na empresa. E aí, nessa minha vontade de ser consultiva, eu comecei a trabalhar primeiro com consultoria para finanças pessoais. Investi muito no meu capital intelectual, estudando, cheguei a fazer até umas prévias de assessor de investimento e tudo mais, para entender como investir, o que era investimento. Mas os próprios clientes que eu atendia, o meu entorno, né, a rede de contatos que eu tinha, sempre me procurava para serviços contábeis, né? A contabilidade, ela surgiu na minha vida, não porque eu queria ser contadora. Meu objetivo inicial era ser perita judicial trabalhista. Nossa. É uma história um pouquinho longa aí. A empresa que eu trabalhei me deu essa oportunidade. Eu sou muito grata, sabe? Eu fui muito beneficiada também, acho que pela própria entrega que eu tinha como funcionária. Claro. Então, a empresa pagou vários cursos que eu tenho hoje. Eu devo a minha carreira no mundo corporativo. E todo conhecimento é bem-vindo, né? Claro, é uma coisa que a gente nunca perde, De né? maneira alguma. E aí é que tá, eu sempre soube que, assim, o que mudaria a minha vida era estudar, né? Então, conhecimento e empreender. Se eu quisesse realmente furar a bolha, né? Com certeza. Porque, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Não gosto de me vitimizar, estou muito longe disso, não levanto esse tipo de bandeira, mas para uma sociedade que a gente está hoje, a gente vê que uma mulher negra e periférica, ela conseguir alcançar alguns níveis aí, é bem difícil, né? E eu consegui chegar onde eu cheguei, não estou ainda onde eu quero, porque tem muita caminhada, Sim, claro. mas a Doutora Conta, ela veio muito disso, né? Da minha busca de crescer e ser consultiva, e depois, pela demanda, foi se tornando uma empresa contábil, e a minha primeira empresa de contabilidade foi uma holding. Então, já comecei numa estrutura diferenciada dos demais contadores aí que pegam
um CNPJ, abre uma empresa, o básico, eu já fui logo no nível hard, né? Tem um detalhe lá no site da Doutora Conta, que me chamou muita atenção. Mesmo com o passar do tempo, o foco não mudou. 2 pontos. Ajudar pessoas a construírem prosperidade, fazendo da contabilidade um instrumento para a tomada de decisão. Isso. Continua sendo esse o foco. Continua, fico até arrepiada, porque assim, a contabilidade, ela não pode ser essa contabilidade engessada, né? Eu entendo que a contabilidade, ela é um resultado, muitas vezes uma obrigação, sim, né? E muitas contabilidades continuam sendo só uma obrigação, sendo só aquela contabilidade que gera os impostos e deixa a empresa dentro do nível básico ali de conformidade legal. A Doutora Conta, ela vem com esse viés de ser consultiva, oferecer outras soluções, e a contabilidade, ela está junto com essas soluções, sabe? Então, a gente oferece a contabilidade, mas não como um fim, e sim como um meio de atender as empresas. Acho que tem muito mais coisas que o empresário precisa além da contabilidade. Com certeza. Antes de começarmos a falar dos serviços da Doutora Conta, nós estávamos conversando aqui também sobre isso, sobre essa necessidade de manter-se atualizado nesse universo da contabilidade. Afinal de contas, o nosso país é cheio de surpresas, né? A cada momento temos uma nova normativa, alguma nova resolução que precisa ser colocada em prática. Como que é se manter atualizado de tudo isso? Então, eu costumo dizer, né, me intitular assim, eu sou uma nerd diferente. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu tenho algumas formações, né? Às vezes eu começo a falar a pessoa, nossa, isso tudo? Sim. Porque toda vez que eu tive um desafio na minha vida, eu fui buscar o conhecimento técnico também. A gente não pode só falar o que a gente acha ou pesquisa no Google. E hoje você vê a inteligência artificial, responde até melhor que alguns profissionais, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, então, e me manter atualizada. Então, por exemplo, hoje a gente está aí com a reforma tributária. Eu comecei a estudar reforma tributária lá quando surgiu a informação que haveria a reforma. Na primeira. Então, assim, a primeira leva, as primeiras redações, os primeiros impactos que poderiam causar, eu sempre estou acompanhando esse ritmo do mercado. Quando a gente fala da contabilidade tributária, né, a parte fiscal de uma contabilidade, todo dia tem uma normativa nova, né? Então, a gente tem instrução normativa, projeto de lei, leis complementares que vão modificando a forma que a contabilidade fiscal precisa ser feita. Então, eu estou sempre atualizada, né? A gente investe muito, né? Eu invisto muito no meu capital intelectual e no capital intelectual da minha equipe. Então, treinamento praticamente toda semana a gente tem, atualização de leis. Quando sai alguma lei mais complexa, geralmente eu junto a equipe, explico o que está acontecendo, quais serão a abordagem e a forma que a gente vai atuar, qual é a estratégia que a empresa vai adotar para aquele momento, né? Claro. Depende muito do que saiu aí, porque todo dia é uma coisinha nova, né? Vamos começar a falar então dos serviços da Doutora Conta. Afinal de contas, tem uma gama bem completa aqui de serviços que vocês oferecem lá. E, logicamente, começar falando sobre abertura de empresa. De que maneira a Doutora Conta pode ajudar quem está abrindo uma empresa? O processo de abertura de empresa, ele é extremamente importante. Eu diria que é o mais importante para uma empresa determinar o seu futuro, tá? Então, quando a pessoa vai abrir uma empresa, a gente tem o hábito na Doutora Conta de ser consultivo nesse momento, tá? Então, é aquele momento que eu vou sentar com o empresário, eu vou entender o que ele quer com aquela empresa, né? Independente de plano de negócios, tá? Então, muitas vezes a pessoa chega falando, olha, eu vou abrir uma loja de roupa, é um comércio, mas eu preciso entender outras coisas que vai ter naquela loja de roupas, por exemplo, acessórios, bijuterias e dentre outras coisas. Então, quando uma empresa vai ser aberta, é aquele momento que o empresário precisa de muita orientação para que ele consiga manter essa empresa saudável. E aí essa saúde a gente já coloca quando a gente escolhe ali as atividades, porque a gente vai saber quais são as alíquotas que ele vai pagar, qual seria o melhor regime tributário, pensando ali qual vai ser a faixa de faturamento. Então a gente pega uma estimativa
para trazer isso para o cliente e ele ter realmente uma empresa aberta, sabendo o que ele vai pagar de imposto, sabendo como que vai ser, né, esse posicionamento dele aí no mercado como empresário. Isso é determinante para o sucesso do negócio. Com certeza. Não deixa de ser. Afinal Com de contas, certeza. né? Reduzir essas despesas tributárias já é um bom começo. Exato, já Caso começa com haja uma operação. possibilidade, claro. Sim, claro. Mas assim, o empresário já começa com uma operação mais enxuta. Ou muitas vezes é interessante ele começar como MEI e transicionar aos Sim. poucos. Ou de repente ele já precisa começar numa estrutura mais robusta, porque aí ele tem mais competitividade. Então, assim, às vezes uma startup, ela não é interessante para uma startup entrar como MEI, dependendo do segmento dela. É interessante ela já começar num lucro real e aproveitar o incentivo da lei do bem, que é só o lucro real que tem. Então, a gente precisa entender muito a estrutura, a vontade desse empresário, para que a gente abra a empresa dele de uma forma que ele não tenha que ficar fazendo alterações. Porque cada alteração que você faz, você paga taxa para a junta comercial, você tem que pagar honorários para fazer a alteração, muitas vezes implica em colocar um advogado para poder estruturar, né, essa alteração que vai ser feita. Senhores empresários, fica a dica, viu? Antes de abrir o seu negócio, não é bobagem ouvir um especialista. Verdade. Não é dispensável, é extremamente necessário. E a Carla está aqui para ajudar. Bem, o próximo serviço foi algo que me chamou muita atenção, e a gente estava falando sobre isso agora também, que é o BPO financeiro e folha de pagamento. Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é o BPO, né? Essa sigla em inglês que a gente traz para o Brasil e acaba ficando, né, com a sigla ali mesmo, mas logicamente que ele tem uma explicação aí, uma tradução. E o que seria o BPO financeiro e folha de pagamento? Então, justamente, né, a gente tem várias terminologias, várias palavras em inglês incutidas. Eu gosto daquele português mesmo. Eu também gosto. Eu acho melhor. Claro. Mas assim, BPO significa terceirização, tá? Então, Business Process Outsourcing, não sei se meu inglês tá bom, tá? Ótimo, gente. É isso aí. Mas terceirização de um determinado departamento. Então, ou serviço ou setor. Em 2017, houve, né, pelo Michel Temer, a promulgação da lei que a terceirização poderia acontecer com a atividade fim de uma empresa. Isso retirou o medo de, eu tenho um financeiro, eu posso contratar um terceirizado para fazer o meu financeiro e não caracterizar vínculo trabalhista? Pode. Então, com essa lei, deixando essa permissão, a gente começou a entender que poderia uma empresa prestar serviço dentro de uma empresa. O empresário tem ganhos gigantescos com isso. Então, quando você terceiriza o BPO, o primeiro ganho é redução de custos. Se você for contratar realmente um profissional especializado em finanças que vai te dar insights, indicadores e estratégias para o seu negócio, olhar realmente seus números a fundo, nada você vai pagar aí R$10.000, né, colocando salário, benefícios, impostos. Tudo né? que está incluso nessa... Então, você pode contratar uma empresa especializada, no caso a Doutora Conta, para fazer essa parte para você, ter essa mesma qualidade de serviços de uma forma totalmente imparcial. Então, o BPO financeiro, ele traz esse ganho, né? Redução de custos, imparcialidade, indicadores e conhecimento que muitas vezes o empresário não tem, ele está preocupado com a atividade fim da empresa. Muitas vezes não tem tempo de olhar o financeiro e se ele para olhar, ele não tem tempo com a família, ele não descansa, ele fica preocupado. Muitas vezes o empresário mistura as finanças pessoais com a da empresa, então gera uma confusão patrimonial. E o BPO ele vem justamente para deixar aqui muito certinho, né? Hoje o índice de empresas que contratam o BPO financeiro, ele eleva muito o nível de confiabilidade dessa empresa perante outras empresas, porque de fato tem uma estrutura financeira muito bem elaborada, né? Ele tem dashboards, ele tem o BI, que traz insights maravilhosos, enfim, então ele tem uma outra visão, a visão corporativa mesmo do que a finança, o que uma empresa grande teria, hoje um pequeno empresário pode ter com o BPO financeiro.
E esse olhar imparcial de quem está fora da Sim, empresa é ajuda um bastante, outro né? ganho, né? Muitas vezes temos ali uma estrutura que tem dois sócios Uhum. e ali um quer colocar mais ou incutir mais a sua opinião, a sua decisão sobre as finanças. Uhum. Quando você tem um BPO financeiro, não, você vai tomar a decisão baseada em dados. Então, não é a opinião do sócio A ou do sócio B, né, que Claro. vai prevalecer aquilo que é melhor para o seu negócio. Então, gera realmente uma saúde financeira, uma confiabilidade, né? Óbvio que hoje a gente não faz tudo no BPO, né? A gente Uhum. vai até a parte de aprovar pagamento. O empresário ele tem contato diário, a gente faz toda uma organização de datas de pagamento. Inclusive, ele tem um outro ganho na Doutora Conta que a gente dá uma olhada em todos os contratos para que esteja, né? Então, assim, tudo bem certinho. A gente alinha as datas de pagamento para dar tranquilidade, a gente Entendi. negocia com o fornecedor. Então, ele tem um ganho gigantesco de uma visão profissional mesmo para o negócio, né? Então, Bacana. ajuda bastante. E para a folha de pagamento? Folha de pagamento acontece muito quando o empresário ele é muito pequeno, né? Por exemplo, acontece com o MEI, ele quer ter contratos, às vezes ele precisa contratar prestadores de serviço, ou mesmo funcionários, ou o empregador doméstico contrata 2, 3 pessoas e não tem necessidade de ter contabilidade, tá? Então, esse empresário ou essa estrutura, né, de contratação faz só contratação da folha de pagamento. Produtor rural também, muitas vezes ele não tem a necessidade de ter a contabilidade, dependendo da operação, né? Porque existe a contabilidade rural, Tá. mas é possível ele ter somente a folha de pagamento. Ou uma empresa que às vezes tem só uma filial aqui no estado, em Indaiatuba, e a matriz é em outro lugar, e a contabilidade é feita pela matriz. Então a gente também faz só a parte de folha para essa empresa. Entendi. É bastante amplo, né? É muito É amplo. coisa e serviços que são essenciais. Exato. Bem, a Doutora Conta também é uma agência credenciada para certificado digital. Qual a importância hoje em dia que você não emite uma nota fiscal sem um certificado digital? Exatamente. Recentemente, por incrível que pareça, teve uma cliente que entrou na empresa e pediu para fazer uma regularização de impostos. Ela estava com algumas pendências fiscais. E aí, para a gente poder fazer um levantamento dessas pendências fiscais, para a gente entender como está a base dessa empresa, seja na esfera estadual, na Secretaria da Fazenda, né, ou municipal, na Fazenda Municipal, ou federal, olhando a Receita Federal, ou mesmo no PGFN, né, que é a Procuradoria Geral do Estado, a gente precisa do certificado digital. Certificado digital ele é um token, né, uma chave criptografada. Pode ser ele físico, mas hoje em dia não se usa muito mais o físico, usa uma chave mesmo, um arquivo em PFX. A gente instala no computador com login e senha, né, ali do cliente. Na verdade, ele já é o login, então a gente coloca a senha, instala e a gente consegue ter acesso ao panorama total dessa empresa. Ele é fundamental também para assinaturas de documentos que são exigidos pela certificação, né? Então, junta comercial hoje você não faz um contrato social no formato digital se você não assinar com o certificado, porque ele dá uma confiabilidade para a operação, protege os dados do cliente, né? Porque para você emitir, você tem uma videochamada, né? Para mostrar que você é você mesmo. Né? Então, isso garante a segurança do empresário, garante que aquelas informações também não serão vazadas, porque dá para rastrear, por exemplo, qual contabilidade usou o certificado. Se chegar no nível desse de busca, né? A gente tem um TI na Doutora Conta também para garantir toda essa governança, toda essa segurança para o cliente, né? Seguindo a LGPD. Mas ele é fundamental. Hoje, sem certificado, não se emite nenhuma nota, não se assina documento, não tem acesso a nenhuma informação da base da Receita. Muito bem. Falemos agora sobre consultoria empresarial e contábil. Do que trata essa consultoria? Já falamos de vários tipos de consultoria aqui, mas temos essa aqui também. Qual é o diferencial da consultoria empresarial e contábil?
A consultoria, como eu falei, é meu DNA, né? Então, mesmo que uma empresa não tenha contratado especificamente uma consultoria para resolver uma dor, um problema específico, pontual, todos os clientes passam na Doutora Conta por um diagnóstico e tem uma reunião comigo onde eu vou explicar. Eu faço questão dessa reunião com todos os clientes que entram na base para dar para ele realmente uma consultoria do negócio dele, dar para ele uma visão do nosso ponto de vista, tá? Agora, quando o cliente ele quer contratar uma consultoria, ele vai contratar um serviço específico, tá? Olha, eu quero uma consultoria para implementar aqui soluções no meu departamento financeiro ou no tributário, enfim. Ele contrata por um problema que ele tem ou que ele acha que tem. Muitas vezes a pessoa contrata por um motivo e a gente descobre que a situação é outra, totalmente diferente. Mas esse momento é muito importante, que algumas empresas já têm aí algum tempo de mercado, elas não conseguem entender, eu estou estagnado, não estou vendo o meu crescimento, eu não sei o que fazer, se eu corto ou despesa ou se eu invisto. E aí é uma situação que o empresário ele precisa de respostas, né? Uma luz. E a gente pega ali toda essa questão do empresário, a gente mapeia quais são essas dores, a gente pede os acessos a documentos, fazemos reuniões com ele, né, para levantar bem. Se possível, a gente faz uma imersão na empresa dele, então geralmente eu vou com um assistente, a gente fica ali algumas horas para entender como é feito todo o processo dele, ponta a ponta. Legal. E apresenta ali sugestões de melhoria para ele implementar. Que bacana. Bem, falemos agora sobre planejamento tributário. O que é o planejamento tributário e qual é a importância dele para uma empresa? Nesse momento, o planejamento tributário é importante para todo mundo. Todo mundo. Tá? Porque a gente falou lá atrás, um pouquinho na nossa conversa, que a gente está passando pela reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vai mudar a forma com que serão feitas as arrecadações dos tributos e a forma com que são recolhidos esses tributos. Hoje, por exemplo, uma empresa comprou um fardo de água. Ela teve uma nota fiscal, vai chegar ao final do mês, ele vai juntar aquele monte de documento, ou a contabilidade, se for especializada como a nossa, ela já faz a busca dessas notas fiscais direto na fonte, tá? Então, a gente tem um sistema que ele busca todas as notas da empresa. Notas de entrada, notas de saída. Tá? A gente trabalha, muito do nosso trabalho é feito com inteligência, com softwares, com sistemas que nos facilitam muito o trabalho, o cruzamento de dados. Então, o que acontece hoje é que mesmo com isso, a gente ainda pede um ponto para o empresário, porque muitas vezes o sistema buscou lá 5.000 notas, e a gente pede, por favor, me dá aí do seu sistema de emissão os seus XML, para a gente fazer uma comparação, ver se está tudo ok, porque é um dos princípios da contabilidade, né? A prudência, a conferência faz parte. Então, a gente pede, né, essas notas. Então, quando o empresário chega no final do mês, ele manda o extrato bancário, o movimento financeiro dele, comprovantes de pagamento, para que seja feita a escrituração e o fechamento da contabilidade. Com a reforma, não será assim mais. Com a reforma, os impostos já serão recolhidos no ato da compra e da venda. Tá? Então, vai mudar muita coisa. Isso precisa estar previsto pelo empresário para ele não ter nenhuma surpresa. Exatamente. E isso começa daqui a 10 meses, tá? Nossa. Já em 2026. Tá vendo, gente? O ano passa rápido. Então, um planejamento tributário, nesse momento, independente de qualquer outra situação que eu pudesse falar, se faz necessário justamente pelas mudanças. Então, por exemplo, nós não vamos ter mais o ICMS e o ISS, né? Nós não vamos ter mais PIS, COFINS e IPI. Nós vamos ter CBS e IBS. Então, vai mudar os impostos, a forma que é feita o pagamento, né, desses impostos, e que é feito também esse cruzamento.
né? Então, outra coisa importante, ICMS não será mais reconhecido pelo seu domicílio fiscal, e sim por onde você vendeu. A finalidade é acabar com a guerra fiscal. Então, tem muita coisa que está acontecendo, muitas vezes o empresário não está enxergando, mas que é extremamente importante fazer um planejamento tributário, entender como vai ficar a sua operação para 2026, porque muita coisa vai mudar. Mas, no planejamento tributário, a gente também estrutura ali a questão de qual regime tributário é mais adequado para a empresa, a gente também estrutura as alíquotas, a gente olha como está ali o CNPJ, qual atividade beneficia mais a sua categoria, ou até mesmo se o domicílio fiscal que você está, porque isso é opcional, ele é realmente mais vantajoso para você. Exemplo hoje, o Espírito Santo e Sul de Minas tem grandes incentivos fiscais para quem está no e-commerce. Em São Paulo não tem. Então, o planejamento ele visa isso, olhar as oportunidades da sua empresa e resolver as fraquezas que a sua empresa tem. Senhores empresários, fiquem atentos, não esperem a reforma tributária acontecer, viu? É verdade. Estejam preparados para ela. Bem, regularização de empresa. Do que se trata? Isso deve ser um trabalho hercúleo, regularizar uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. Do que se trata esse serviço? Esse aí já é um trabalho corretivo, né? Quando a gente fala ali de abrir uma empresa e olhar toda a situação dessa empresa, ou fazer um planejamento tributário, nós estamos falando de uma prevenção. Claro. É a empresa já começar a trabalhar dentro de um parâmetro e de uma estratégia elaborada especificamente para ela, personalizada. Quando a gente fala de regularizar a empresa, são empresas que a gente pega ali com algum problema, com alguma deficiência, com algum equívoco de forma de tributação, né, que precisa se adequar. Então, a regularização ela pode ser na parte societária, na natureza jurídica, ela pode ser também tributária, a gente pode entender que aquela empresa está num regime que não é o interessante para ela, e aí fazer também essa parte de regularização. Então, a gente faz todo o processo e a regularização também de débitos fiscais. Hoje, muitos empreendedores têm impostos atrasados, né? É normal que se tenha, não é o aceitável, não é o que deveria ser, mas justamente por não observar muita coisa na abertura, por não ter uma gestão financeira adequada, eficiente, muitas vezes os empresários, eles deixam os impostos sem pagar. Coisa acaba ficando. Então, a gente também entra com a transação tributária. Agora, por exemplo, tem o PGDAL, que saiu, tem o 6 e o 7, em que eu posso pegar uma dívida de até 145 milhões, transferir, ter redução de juros, multa, que é praticamente zero, então pode ter 70%, ou às vezes ter todo o perdão disso e parcelar isso em até 145 vezes. Então, tem muitas oportunidades que muitas vezes os empresários não sabem, e assim, eu estou devendo muito, eu vou encerrar essa empresa, vou parar com ela, vou deixar a dívida lá. Não é o ideal, não faça isso. É interessante você verificar antes, parcelar, porque a dívida que não for paga no CNPJ, depois ela vem para o CPF como dívida ativa. Em algumas penalidades vai vir primeiro, a liquidez da empresa, se a empresa realmente não conseguir pagar, ela fica bloqueada de emitir nota, bloqueada de operar. Depois, se a empresa não pagou, a Receita Federal vem atrás dos bens dos sócios, cada um respondendo com o seu percentual dentro da empresa. Num terceiro momento, né, se esses sócios não responderam ali, a Receita já bloqueia a conta bancária, toma veículos para penhorar. Então, tem todo um processo que vai chegar uma hora. Muitas vezes ele não é imediato, mas em uns anos vem. Então, a regularização, ela visa exatamente isso, né? Você resolver um problema que foi gerado, seja por qualquer motivo que seja, e trazer uma segurança para que você consiga, então, deixar o seu nome, o nome da sua empresa em dia ou encerrar da forma adequada. Muito bom. Bem, dentro dessa, acho que desse mesmo
serviço que nós estamos falando, cabe bem falarmos sobre holding patrimonial e empresarial. Cabe muito, né? Hoje todo empresário, independente do patrimônio, ele precisa fazer uma análise de viabilidade de uma holding, tá? Quando nós estamos falando aqui de reforma tributária, mudança de impostos, estamos falando de problemas que podem ocorrer pelos débitos fiscais, a gente precisa também pensar na estrutura do empresário se proteger. E a holding, ela vem justamente para isso. A holding familiar, a holding patrimonial, ela vai defender o patrimônio da pessoa física, ou seja, da sua família, contra esses problemas que podem acontecer, né? Seja de esfera, no caso aqui a gente está falando de tributos, né? Então a gente está falando de entes federados, como judiciais trabalhistas, criminais, penais. Então ela defende o patrimônio da família contra possíveis processos. A empresa responde com aquilo que ela tem e a pessoa realmente tem que responder judicialmente, mas isso não vai afetar o patrimônio que for da família, que estiver dentro dessa holding, porque todos os bens que são colocados na holding, eles são impenhoráveis e são incomunicáveis, então evita essa confusão patrimonial e o acesso, né, dos entes federados aos bens da família, além de trazer para o empresário uma economia com o inventário e com a doação em vida, né, que são onerosos, né? Então, a holding ela consegue reduzir até 90% o custo com o inventário. Então, é muito interessante que todo empresário tenha essa visão, saiba como funciona, mesmo que não vá fazer agora, para que no momento adequado possa criar essa estrutura e ter essa proteção, né? Não existe uma proteção 100%, né? Tem gente que fala blindagem patrimonial. Não existe blindagem, tá? Até um carro blindado, dependendo da arma, vai perfurar. Não é 100%, mas te garante uma organização, te garante uma proteção para que você não responda com seus bens pessoais. Aí aqui no Brasil tem N casos, né, de empresários que não tiveram a perda total, a dilapidação do seu patrimônio por terem essa estrutura, né, bem feita. Muito bom. Eu acho que depois de tudo isso, de todos esses serviços, de todo o conhecimento compartilhado aqui pela Carla, está bem claro o porquê do nome Doutora Conta, né? É uma empresa preparada para cuidar da saúde e do sucesso da sua empresa. Então não perca a oportunidade. Carla, muito obrigado. Imagina, obrigada eu. Gostaria que você falasse aí onde encontramos, como encontramos Doutora Conta nas redes sociais, telefone, WhatsApp, tudo que você puder compartilhar aqui, também colocaremos aqui na nossa tela para que todos saibam como encontrar a Doutora Conta. Legal. Bom, nós estamos nas redes sociais, né? O Instagram da Doutora Conta é @dra.conta. Também estamos no LinkedIn, geralmente as pessoas vão encontrar a Carla primeiro, porque é só uma LinkedIn page, né, que se chama. E a nossa localização, acho que é muito importante, que é uma localização estratégica. A gente está muito bem localizado em Indaiatuba, estamos dentro do Shopping Parque Mall, ao lado do cartório Mesquita, tá? Então uma localização muito boa, com estacionamento, tem toda uma infraestrutura. E eu aguardo vocês para tomar um cafezinho lá conosco, né? Conhecer todas as soluções que a gente pode trazer para a sua empresa, fazer uma parceria, né? Porque um trabalho é bom quando é bom para os dois lados, né? Então, venha nos conhecer os serviços, que a gente está ali preparado para atender. Isso aí. Você conheceu hoje, Doutora Conta, todos os serviços, toda o conhecimento e sabedoria da Carla e de toda a equipe. São quantos colaboradores hoje? Não? Hoje nós temos 8 colaboradores e a intenção é crescer, né? A gente está com algumas vagas abertas. Inclusive eu adoro contratar estagiários. Quem estiver assistindo aqui, tiver interesse por essa área, né? Que não é todo mundo hoje que acha contabilidade chata, coisa de gente doida. Mas se você gostou, né, e está assistindo, a gente tem sim oportunidades para quem quer aprender. Eu amo ensinar, já perceber que eu falo muito. Eu acho que é essencial. É isso aí. Isso aí. Bem, com esse convite, com essa oportunidade, encerramos mais esse Gente de Expressão. Carla, muito obrigado. Imagina, Seja sempre bem-vinda. Obrigada.
quando tivermos a reforma tributária, eu quero que você volte aqui conosco para a gente poder falar um pouco sobre essas mudanças, né? Claro que de maneira mais resumida, porque deve ser algo muito abrangente. Acho que como estava e como vai ficar já é um comparativo, já né? muito. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, seja obrigada. sempre bem-vinda. E voltamos então na semana que vem com mais um grande empresário, prestador de serviço ou empresa da cidade. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Até a próxima. Obrigada.